Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Irmão, certa vez assisti um documentário sobre um povoado mongol muito remoto. E as pessoas dali viviam um modo de vida muito rude, muito precário, muito simples. Elas não possuíam energia elétrica, não possuíam aparelhos eletrônicos, internet ou qualquer outra das comodidades que nós conhecemos hoje em dia. Mas ainda assim, elas eram pessoas muito felizes. Isso chamou a atenção do repórter documentarista. E então ele queria perguntar a uma aldeã: a senhora sente falta de alguma coisa? Mas quando ele passou essa pergunta para o intérprete explicou: eu não tenho como fazer essa pergunta para ela. Então o repórter perguntou: por quê? E o intérprete respondeu: porque aqui, na língua dessas pessoas, não existe nenhuma palavra que se aproxime dessa palavra falta. Não existe esse conceito de falta aqui nessa cultura. Para esse povo, eles já possuem tudo o que precisam para viver e eles se sentem satisfeitos com isso. E o repórter, então, ficou surpreso com aquela resposta. Ou seja, o conceito de falta não fazia parte do imaginário daquelas pessoas, do universo delas, mas faz parte do nosso universo, né? Do nosso imaginário. E como faz? Se há uma coisa da qual nós temos certeza o tempo todo é de que alguma coisa está nos faltando, que nós ainda não temos algo que nós precisamos ter para alcançarmos a felicidade. Principalmente numa cultura como a nossa, que é orientada para o consumo, né? E na perspectiva do consumo, é muito importante que haja o conceito de falta. Porque se não houver o conceito de falta, como nós vamos ter o impulso de consumir, não é? Então, as propagandas, os comerciais, as campanhas promocionais de vários produtos são feitas para nos convencer de que nós não podemos viver sem aquele determinado item. E é esse conceito de falta que leva muitas pessoas a se sentirem infelizes, mesmo quando elas não são infelizes, de fato. E como se explica, então, o conceito de falta? Como isso é explicado? Como a gente pode entender isso? Bem, na perspectiva psicanalista, da psicanálise, de um modo especial, a psicanálise do Jacques Lacan, e aqui eu vou pegar uma definição da IA, né? O ser humano é constituído por uma ausência primordial que o movimenta incessantemente na busca por um objeto que o complete, sem que esse objeto seja propriamente encontrado. Então, essa ausência primordial se refere justamente à falta estrutural, que é inerente à nossa natureza, à nossa constituição humana, a qual não é a falta de um objeto específico, mas sim uma falta na origem da própria existência, que impulsiona o desejo e a busca contínua por algo que nunca pode ser plenamente satisfeito. Então, trocando em miúdos, esse conceito de falta é parte daquilo que nós somos e jamais pode ser satisfeito. Nós jamais podemos encontrar satisfação para isso, porque isso faz parte do que nós somos, né? Por mais irônico que seja,
o nosso grande impulso na vida é sentir esse desejo de desejar. A gente precisa sempre desejar alguma coisa, porque sempre nos falta alguma coisa. E como é que nós cristãos interpretamos isso, irmãos? Bem, para nós, essa falta que se encontra na origem da própria existência, que leva a pessoa a essa busca constante, incessante por algo que ela, de fato, nunca pode encontrar, porque nunca haverá nada que possa saciar essa sede que ela tem de significado, de contentamento, de satisfação. Isso para nós se explica na queda do homem e na nossa separação de Deus. Porque ao sermos separados do Criador na nossa origem, ali nós perdemos a possibilidade de nos sentirmos satisfeitos, de nos sentirmos felizes e realizados plenamente. Por quê? Porque nós somos separados da única fonte de todo o bem absoluto e definitivo que há. E desde então a humanidade vive em busca desse sentimento de completude, sentimento que uma vez nós possuímos, mas que desde a queda nos foi tirado. E nessa busca incessante que ocorre constantemente nas nossas vidas, nós também constantemente somos frustrados, porque não há algo que nos traga essa satisfação que buscamos. Porque nada pode nos completar além daquele que enche todas as coisas, que a tudo completa, que é o nosso Deus. Então, quem será que inventou o conceito de falta, irmãos? De que maneira nós podemos vencer a imposição desse conceito de falta no nosso íntimo? Como nós podemos superar isso? De que maneira nós podemos aprender a nos sentirmos contentes, satisfeitos com aquilo que já possuímos? E como nós podemos alcançar o senso de satisfação, mesmo sem ter tudo o que achamos que precisamos ter? Então, sobre essas perguntas é que nós gostaríamos de pensar um pouco nessa noite, à luz da palavra de Deus. E, como o nosso texto de base está em Gênesis, antes de nós lermos o texto, para a gente entender as complexidades da nossa natureza e para a gente começar a buscar uma resposta às nossas perguntas, não há fonte melhor do que a própria Escritura cristã, a Bíblia, em especial o livro das origens, o livro de Gênesis, os capítulos 1 a 3. A narrativa bíblica, ela começa com a pressuposição de que Deus existe. Por isso, a sua primeira frase é: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. Na prática, podemos dizer que o universo existe porque Deus existe, e não o contrário. E se engana o cristão que acha que o nosso papel é provar às pessoas que Deus existe. Não é esse o nosso papel, irmãos. Nem a própria Bíblia teve essa preocupação. Ela já começa com a pressuposição de que Deus existe. Portanto, a nossa missão no mundo é dar testemunho daquilo que as Escrituras dizem a respeito desse Deus que existe, que é real, e a sua relação com o homem, o qual Ele criou. Então, crer na existência de Deus é uma questão de fé, e não de comprovação científica ou de comprovação argumentativa. É uma questão de fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, não é? E também a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Pois bem, esse Deus criou o mundo e tudo que há nele. Primeiro, Ele criou os reinos animal e vegetal, com toda a sua variedade imensa de formas, de cores e tipos específicos. Ele criou um ambiente ordenado, belo e harmônico, no qual havia toda a possibilidade de florescimento de tudo que Ele criou. E tudo isso Ele fez em apenas 5 dias. Nós vemos isso em Gênesis 1, 2 a 25, capítulo 2, versículo 8. Onde o texto vai dizer que Deus plantou um jardim maravilhoso. E no 6º dia, Deus criou a espécie mais extraordinária de todas, a espécie humana. Gênesis 1, 26, até o capítulo 2, versículo 3.
Então é assim que Deus nos chama, Ele nos chama de humanos. Esse é o significado da palavra Adão, que não é, na verdade, um nome próprio, é uma palavra que significa humanidade. Daí veio a nossa palavra Adão. Ou seja, o fato de sermos essencialmente humanos está ligado à nossa própria identificação primordial. É algo do qual nós jamais deveríamos nos esquecer. Nós fomos criados, nós fomos animados, sim, pelo sopro divino, mas somos essencialmente apenas humanos, nada mais. Então, tendo Deus feito o homem e a mulher, Ele os colocou no jardim do Éden para o cultivarem e guardarem. E ali o primeiro casal tinha tudo o que precisava para ser feliz e viver perpetuamente. Acima de tudo, Adão e Eva teriam acesso à árvore da vida, cuja presença no jardim era uma representação da presença do próprio Deus, que é a origem de toda a vida. No entanto, havia uma pequenina parte da criação, bem pequena, a qual os seres humanos não poderiam ter acesso. Deus proibiu. Para ser mais exato, uma única árvore, capítulo 2, 16 a 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus havia criado a condição de possibilidade para a existência do conceito de privação. Porque quando Ele proíbe o homem de ter acesso a uma árvore, Ele havia criado a condição de possibilidade do conceito de privação, e com ele o conceito de falta. Mas até aquele momento, nem o homem, nem a mulher tinham conhecimento disso. Ou seja, para ambos não havia falta de nada. O seu mundo estava completo, eles eram felizes. Afinal, quem precisa de uma árvore tendo tantas? O texto diz que todas as árvores do jardim estavam disponíveis para eles. Por que iriam se preocupar com apenas uma árvore? Não é verdade? Então, respondendo à primeira questão, quem criou o conceito de falta foi o próprio Deus. Porque Ele criou o conceito de privação. Mas Ele fez isso com um propósito claro, irmãos, de que o homem aprendesse a viver a sua liberdade e seus direitos sob a autoridade e a orientação do Criador. Meus irmãos, não existe verdadeira liberdade senão uma liberdade que saiba reconhecer direitos e deveres. Não existe liberdade irrestrita e absoluta para ninguém. Veja, o próprio Deus se restringiu aos seus mandamentos e à sua palavra. Não é extraordinário isso? A gente pensar que um Deus todo-poderoso, Criador do universo, que é dono, Senhor de tudo, que determina o curso das estrelas, que chama cada uma delas pelo nome, que conhece todas as realidades que nós não conhecemos, que sabe tudo, que tem o entendimento, a compreensão de todas as coisas. Ele se restringe por causa da sua própria palavra. E aí o ser humano quer ser totalmente livre, sem ter ninguém que mande na sua vida, sem ter ninguém que o governe, sem ter restrição de leis, de normas que determinem o curso da sua vida. Meus irmãos, isso não é liberdade. Até a própria criação como um todo, até os bichos são condicionados por determinadas leis, e eles a obedecem. Você nunca vai ver um sabiá cantando 4 horas, meia-noite, 11 horas da noite, você não vai ver. Porque a sabiá sabe que ela tem um horário para cantar, um horário para dormir, um horário para acordar. Eu ia falar 4 horas da manhã, mas lá onde a gente tem casa em Petrópolis, 4h30, a sabiá já começa a cantar. Então, tem que ser de 4 horas para trás. E toda a parte da criação, meus irmãos, todos os seres criados conhecem
o seu ritmo, seguem as suas leis. As plantas produzem suas flores na primavera, murcham no outono, elas têm o seu curso, obedecendo a uma ordem estabelecida por Deus. Mas nós, seres humanos, somos os únicos que transgredimos os mandamentos e as leis de Deus em nome de uma suposta liberdade sem limites. Então, Deus criou essa restrição deliberadamente para que nós aprendêssemos a viver liberdade e direitos sob a autoridade e orientação do próprio Deus. O que significa dizer, irmãos, viver em obediência? Ou seja, os humanos deveriam fazer uma escolha: viver plenamente e satisfatoriamente dentro dos limites estabelecidos por Deus, ou arriscar romper o vínculo da obediência, da submissão, e ver no que daria. E eis aí o nosso texto, onde nós vamos pôr agora os nossos olhos e fazer a nossa leitura. Vamos ver o que os humanos escolheram. Gênesis 3, de 1 a 8, e que nós vamos ler e orar. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos orar? Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra, pedimos agora a Tua bênção, a Tua direção, a Tua orientação. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra, instrui a nossa mente, o nosso coração no caminho que devemos seguir, leva-nos à compreensão daquilo que será compartilhado aqui, que em tudo isso também o Teu nome seja glorificado. Pedimos a bênção, a presença e a direção do Teu Espírito de maneira especial nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de falar sobre a escolha humana propriamente dita, vamos nos deter um pouquinho na questão do mandamento de Deus. Versículo 17 do capítulo 2, o Senhor disse: dessa árvore vocês não devem comer. Este é de modo efetivo, irmãos, o primeiro mandamento de Deus na Bíblia, a primeira regra, a primeira norma limitante que Deus estabeleceu. E aqui um confronto é estabelecido no princípio da criação, a vontade humana versus a vontade de Deus. A essência do pecado consiste em escolher o caminho da autonomia humana, do autogoverno, em lugar do governo de Deus. É quando nós escolhemos lidar com a moralidade a parte do parecer do próprio Criador. Então os humanos foram feitos para viverem por fé e confiança na palavra de Deus, e todas as vezes que eles saem desse objetivo, eles pecam, eles caem, eles se levantam contra a vontade de Deus. E a pena pela desobediência aqui é o quê? A morte. No primeiro momento, essa morte não seria física e sim espiritual, a perda da relação com Deus, a alienação do Criador,
Além disso, com o tempo viria a morte física, sim, da qual os humanos não precisariam participar caso a sua escolha fosse pela obediência. Mas será que foi a obediência que eles escolheram? Não. De volta então ao nosso texto, nós vemos que o verso 1 começa assim: mas a serpente. E por que o texto começa com esse mais? Mas a serpente é uma frase adversativa, ela começa com esse mas porque o último versículo do capítulo 2, versículo 25, diz que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque ainda não havia subido a maldade em seus corações. O mas, aqui, do verso 1, indica que isso estava para mudar. E o que é que provocaria essa mudança? A persuasão da serpente. Então, a serpente, na cultura daquela época, no Oriente Próximo, a serpente representava coisas boas, era um símbolo do favor dos deuses em várias culturas, era um símbolo de proteção, de fecundidade, de vida longa. Mas no texto bíblico, a sua primeira aparição ocorre em oposição ao Criador e aos primeiros humanos criados. Ela não é citada aqui como um mito, e sim como uma parte real da história de Gênesis capítulo 3. Ela é descrita como astuta, que revela sua habilidade de manipular as palavras, de distorcer o sentido original das palavras a fim de enganar e ludibriar as pessoas. Surpreendentemente, a serpente revela aí a capacidade de falar, que já é estranho, né? Quem lê Gênesis a primeira vez que, quando chega nessa parte, a serpente falou com Eva, a pessoa já fica meio... Porque é estranho, não é, irmãos? Isso mostra que essa serpente não é uma serpente igual às outras. Ela é uma serpente diferente. Mas Eva parece não estranhar o fato. E também o fato de a serpente ser vista como símbolo do favor naquela cultura, daquilo que é bom, talvez tenha produzido essa predisposição favorável no primeiro casal em ouvir a serpente. Mas, meus irmãos, se há uma coisa que o Filho de Deus e a Filha de Deus jamais devem fazer, é dar ouvidos à serpente. Porque a serpente é um ótimo argumentador. Um ótimo argumentador. Alguém aqui assistiu Advogado do Diabo? Poucos, né? Isso não é filme para crente, não, né? Coisa feia, Advogado do Diabo. É interessante por causa da capacidade de argumentação que você vê no filme, e você começa a pensar exatamente assim que o diabo age. Ele é um excelente argumentador. Um outro texto também muito interessante nesse sentido é Além do Planeta Silencioso, de C.S. Lewis. Você vê ali um diálogo que também você percebe como o diabo é argumentador. E C.S. Lewis cita, inclusive, essa passagem do Jardim do Éden. Mas seja como for, o que é que a serpente faz? Ela trabalha por meio da argumentação para desconstruir a ordem de Deus. E nesse sentido, ele utiliza dois argumentos principais, a serpente. Primeiro, ela procura confundir o sentido de Eva e o seu marido. Versículo 1, parte C, né? A serpente pergunta, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Perceba que, de algum modo, a serpente ficou sabendo da ordem que Deus deu. Não sabemos se ela estava presente lá quando Deus deu a ordem, não sabemos se aquela ordem se espalhou, né, ou ecoou pelo jardim. Não sabemos de que modo ela soube, mas em algum momento ela soube que Deus tinha dado essa ordem para o primeiro casal. E veja que, como um verdadeiro argumentador astuto, né, Satanás aqui, que é a serpente, o que ele faz? Ele procura criar confusão. Ele procura interpretar aquilo que Deus disse.
e colocar para Eva em termos que isso traga dúvida ao seu coração. Meus irmãos, Deus se comunica com os homens de forma clara e direta. Mas Satanás toma as palavras de Deus e as perverte. Veja o que Jesus diz na parábola do semeador. No primeiro terreno que a semente é lançada, o que acontece? Vem o maligno e rouba a palavra. É o que o maligno está fazendo aqui com Eva. Ele está roubando a palavra de Deus. E aqui ele procura mostrar que a ordem de Deus é maldosamente restritiva, é dura e insensível. Ele cria confusão, ele cria o caos, até que ele consiga reconectar as suas vítimas com a realidade, mas agora sob as bases da mentira e do engano. E daí em diante, irmãos, é só assistir os humanos correrem para o abismo com um sorriso no rosto, porque já foram enganados. Então, esse é o primeiro argumento, é a primeira estratégia de Satanás. Trazer confusão, para gerar dúvida, para gerar confusão na mente daquele que ouviu a palavra, para gerar insegurança em relação àquilo que Deus disse. Então, os versículos 2 a 3 vão mostrar aí a forma como a mulher responde ao primeiro argumento. Ela começa bem, veja, ela diz no verso 2, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Nós podemos comer. O que a gente percebe? Quando ela diz podemos comer, pressupõe o engajamento com a ordem de Deus. Ela se descreve como parte do discurso da ordem de Deus. Indica que ela entende que deve se restringir a comer das árvores do jardim, ou que deve se restringir a comer daquela árvore do jardim que Deus havia estabelecido. É como se Eva estivesse falando ao lado de Deus e olhando para a serpente. Mas veja como as coisas vão mudar no versículo 3. Ela diz assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Olha como vai mudar o discurso de Eva. Porque aqui no verso 3, já não ocorre o mesmo engajamento. Temos a impressão de que Eva mudou de posição. Quando ela falou da permissão, ela usou a forma podemos comer. Mas quando ela vai falar da restrição, ela usa outra forma. Ela diz assim, então Deus disse, não comam, vocês não comam, para que não venham a morrer. Onde está Eva agora? Dentro do discurso? Não. Ela está fora. Ela está agora como uma espectadora crítica, olhando a ordem que Deus está dando a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sensação agora é que ela está ao lado da serpente, olhando para Deus com um ar de reprovação. Percebe a mudança? Uma mudança sutil. Um detalhe que comunica o seu tom de reprovação à ordem de Deus é o acréscimo que ela faz à própria ordem. Veja o que diz o verso 17 do capítulo 2. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Agora veja como Eva repete esse mandamento no verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Estão iguais? Não. O que Eva fez? Ela acrescentou a palavra de Deus. Como quem deseja acentuar uma indignação velada. Sabe? Você já fez isso em algum momento? Ou já faz? Ou faz em vários momentos da sua vida? Quando você se sente injustiçado por alguma razão, você diz, né? Ele, além disso, e ainda me fez aquilo. A gente sempre acrescenta alguma coisa ao mal que nos foi feito, para que nós nos coloquemos na posição de vítima e nos mostremos ainda mais indignados com a injustiça que foi cometida contra nós.
É o que acontece aqui na fala de Eva. Ela diz, ele disse para a gente não comer, nem tocar na árvore. Deus não disse isso. Então a serpente aproveita essa vibe favorável e acrescenta o segundo e definitivo argumento aí nos versos 4 e 5. Veja. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Olha a diferença do versículo 2, versículo 1 e segunda parte, para o versículo 4. No versículo 1 e segunda parte, a serpente começa com todo cuidado. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Ele aqui estava semeando a confusão. Agora no versículo 4, ele está seguro de que ele já alcançou o seu objetivo, então ele vai direto. Ele diz, é certo que vocês não morrerão. Ele agora entra num confronto direto contra aquilo que Deus disse. O que foi que deu a ele essa segurança, irmãos? A fala da Eva. Ele disse, oba, já alcancei meu objetivo. Satanás vai agora ao âmago da questão. Ele segue manipulando a palavra de Deus para despertar nos humanos o conceito de falta. Observe que a fala da serpente agora, ela já não é mais então dissimulada. Ela é direta, e essa afirmação que ela faz de que certamente eles não morrerão, revela o quanto a fala da Eva se mostrou indignada com Deus e se tornou tão evidente que a serpente se viu agora confiante para propor abertamente que Deus pretendia enganar os humanos com a sua ordem. Isso vai ficar bem claro no verso seguinte, o verso 5, quando ele diz, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então veja aí. Agora se oferece a Eva e ao seu marido a possibilidade de progredirem de função, de subirem de patente. Agora eles vão subir de criados para criadores, de humanos para deuses. Eles não querem mais ser Adão, eles agora querem ser Deus. É isso que Satanás está instigando no coração deles. E esse verso é muito revelador, primeiro porque Satanás lança dúvidas sobre o caráter de Deus. Essa afirmação inicial, verso 5, sugere pelo menos 3 possibilidades. A primeira delas é que Deus é um Deus inseguro. Ele é tão inseguro que ele teme que outros venham possuir o mesmo controle que ele tem. A segunda possibilidade é que ele seja um Deus orgulhoso, e ele teme que os outros venham possuir a mesma glória que ele. E a terceira é que ele seja um Deus vaidoso, podendo dividir o conhecimento que ele tem, ele quer guardá-lo só para si. É isso que Satanás está sugerindo aqui. Então vem o golpe final, o despertamento do conceito de falta. O diabo está dizendo agora, olha, o que Deus tem e vocês não têm, é o que falta para que vocês sejam plenos e felizes. O dia que vocês tiverem, aí sim vocês se sentirão realizados. Ou seja, Deus está castrando vocês de sua humanidade plena e realizada. Ele está privando vocês dessa possibilidade. Vocês têm que tomar posse. Rompam esse limite, conquistem a sua autonomia em relação ao Criador, então vocês se realizarão. Meus irmãos, isso nos lembra alguma coisa? Lá no deserto da Judéia, Satanás está dizendo para Jesus, se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, transforme as pedras em pães. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo o que você quiser. Tentações que exigem respostas da parte dos humanos. Então, versos 6 e 7, o que vem a seguir é apenas um desdobramento da rendição dos humanos à serpente, porque eles se rendem.
A inversão de papéis estava se materializando ali, porque ao invés dos humanos dominarem e controlarem a criação estava dominando e controlando os humanos. A mudança nos humanos foi drástica. Ao invés de irem da mente aos sentidos, dominando os impulsos e ações impensadas, eles vão dos sentidos à mente, porque os olhos é que vão ditar o que vai à mente. Versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então veja que o marido estava tão insatisfeito quanto a sua esposa com a ordem de Deus, porque quando ela deu a ele o fruto, ele simplesmente comeu. Caso contrário, ele teria reprimido a atitude de Eva, mas ele simplesmente aceitou, se tornou cúmplice da sua esposa. O mais irônico, irmãos, é que, uma vez afastados da vontade de Deus, o conhecimento que vem a eles é restrito ao mal. Nada de bom eles recebem como paga pela sua atitude rebelde e insubmissa, a não ser a maldade que tornou a sua nudez antes algo puro e belo, agora uma coisa que lhes causa repulsa e vergonha. Veja a diferença do capítulo 2, versículo 25, que diz: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora veja o que diz o verso 7, aí do texto: então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha a mudança na cosmovisão, na interpretação da realidade. Veja o que o pecado faz, irmãos, como ele transtorna a nossa mente, os nossos pensamentos, como ele nos rouba a pureza e instala em lugar da pureza a maldade. Seus olhos foram abertos, mas para ver o mal. E qual foi a primeira ação dos humanos após conquistarem sua autonomia? A primeira ação deles foi procurar soluções paliativas e ineficazes para esconder o mal que agora podiam perceber. Não é interessante? Veja que, se a autonomia fosse o caminho para o homem, à medida em que eles tomassem posse dessa autonomia, o efeito dessa autonomia na vida deles deveria ser um efeito apenas benéfico, de coisas boas, produtivas, saudáveis, criativas, construtivas. Mas veja que só trouxe desgraça, só trouxe queda, maldição, destruição em suas vidas. A própria terra se tornou maldita por causa disso. O que nos mostra que o caminho da autonomia em relação a Deus é também o caminho de destruição e ruína para o ser humano. Então, irmãos, vem o verso 8, e aqui é a parte mais triste para mim do relato, que diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, essa aqui é a tragédia mais terrível de todas. Na verdade, nós temos dois desfechos para essa tragédia, um a curto prazo e o outro a longo prazo. O primeiro a curto prazo, nós vemos aqui no verso 8. O que restou ao primeiro casal, meus irmãos? Vergonha, medo, sentimento de inadequação, a sensação de reprovação no ar, aquela necessidade de se esconderem. E veja você que isso, meus irmãos, se reflete em nós até o dia de hoje. Desde que nós somos pequenininhos, quando nós aprontamos e sabemos que aprontamos, qual é a nossa primeira atitude? Esconder. Não é?
desde a criancinha ali dos seus 2, 3 anos de idade até o adulto, a nossa tendência é esconder. Não é? Nós fazemos isso porque isso faz parte da nossa composição, porque foi assim que nós agimos lá no começo, quando nós pecamos contra Deus. Nos escondemos. Então veja que a passagem é cheia de ironia, onde o casal vai se esconder. E onde o casal vai se esconder, irmãos? Entre as árvores do jardim. Não é interessante isso? As mesmas árvores, as quais lhes pareceram tão banais e tão comuns, tão triviais e tão desprezíveis. Aquelas árvores que eles haviam trocado por uma única árvore que parecia mais atraente, mais desejável, mais importante para eles, e que traria para eles aquela satisfação, aquele contentamento, aquela realização que eles buscavam, mas essa árvore até agora não pôde oferecer a eles a cobertura que eles desejavam, pelo contrário, agora ela havia se tornado uma árvore de maldição, de vergonha e de denúncia. Então, onde eles foram procurar? Nas árvores, as quais eles haviam desprezado, nas quais eles deveriam ter encontrado prazer e satisfação de acordo com a ordem de Deus, e por isso eles não puderam agora esconder a sua frustração e foram buscar se esconder justamente no meio das árvores que eles haviam desprezado. Meus irmãos, quando nós deixamos de buscar prazer e satisfação em Deus, na sua palavra, no seu mandamento, o que acaba nos restando na vida é isso: vergonha, sentimento de inadequação, medo, sensação de reprovação no ar, fuga. E muitas vezes nós vamos procurar nos esconder justamente naquilo em que no primeiro momento nós desprezamos, que é o mandamento de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus, mas nós não fazemos isso com confissão, nós fazemos isso nos escondendo atrás da religião, atrás de uma prática religiosa morta, sem vida, que não pode revelar um verdadeiro comprometimento nosso com Deus. O mais irônico de tudo isso é que o esforço de romper com Deus, em nome da conquista daquilo que a serpente ensinou, que fazia falta para eles como uma privação, acabou lhes condenando a serem privados da única coisa que era realmente essencial a eles, a árvore da vida. Veja o que diz os versos 22 a 24. Diz assim: então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha de mais precioso, ele perdeu, porque ele julgava que tudo que ele tinha de mais precioso não era o suficiente. Ainda havia falta de alguma coisa. Você percebe como esse sentido de falta, esse conceito de falta pode arruinar a nossa vida quando nós temos tudo? Como ele nos engana, e enquanto nós somos felizes com aquilo que temos, com aquilo que vivemos, ele nos convence de que nós somos infelizes e precisamos ter outras coisas mais para nos sentirmos realmente bem, realizados e completos. É isso, meus irmãos, que tem destruído muitos casamentos, é isso que tem destruído muitas vidas, é isso que tem tirado muitas pessoas da igreja, é isso que tem levado muitas pessoas a viverem uma vida
comprometida religiosamente com o trabalho. É isso que tem levado muitas pessoas a perderem as suas próprias vidas por conta de interesses, de vaidades, de ambições desmedidas. E essas pessoas não conseguem enxergar que é o próprio caminho de ruína para todas elas. Esse texto está cheio de ironias, irmãos. A terra da qual o homem foi tirado, e sobre a qual ele deveria ter autoridade, se tornou a terra que agora vai ser a sua ruína, a sua inimiga. O Senhor diz: no suor do teu rosto você comerá o pão, e a terra não vai produzir apenas o que é bom, ela vai produzir ervas daninhas, venenosas, plantas que não vão te servir para nada. Veja, não é interessante isso? Deus deu ao homem autoridade sobre toda a criação. Mas ao invés de o homem expulsar a serpente do jardim, a serpente expulsou o homem do jardim. Não é irônico isso? Então nós vemos aqui toda essa inversão, todo esse processo de inversão, e o que deflagrou tudo isso foi o homem e a sua mulher terem dado crédito ao engano da serpente. Foi o fato de eles terem parado para ouvir o que a serpente tinha a dizer, foi o fato de eles terem caído no engano de quererem debater com a serpente. Meus irmãos, com a serpente não se conversa. A única relação que nós temos com a serpente é uma relação de total inimizade. Nós precisamos expulsá-la. É isso que o texto vai dizer no capítulo 3, versículo 15. O Senhor diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. Então, por acreditarem que ao conquistarem aquilo que tinham falta, de que foram privados, seriam plenos, felizes e satisfeitos, se deixaram enganar. Contudo, a primeira coisa que perceberam ao tomarem aquilo que deveria lhes transmitir essa satisfação foi que faltava alguma coisa para cobrir a sua nudez. Daí por diante, irmãos, a espécie humana tem buscado incessantemente e insaciavelmente essa outra coisa que falta, mas que nunca pode ser encontrada, a não ser quando buscamos no mesmo lugar onde ela sempre esteve, na presença do Criador. Aí nós encontramos. Então a solução não está em inventar algo novo, a solução não está em cozer folhas de figueira, mas buscar mais do mesmo, não é? O que Eva e o seu marido deviam ter feito? Eles deveriam ter se voltado para dentro do jardim, para o mais profundo do jardim, ali onde Deus andava na viração do dia, e ali eles deveriam ter buscado a satisfação, o contentamento, o sentido de plenitude que eles tanto precisavam, porque achavam que precisavam. Na verdade, o caminho do progresso está no retorno, irmãos. No retorno às origens da fé, num caminho de volta para Deus. Essas árvores do jardim vão definir toda a história da Bíblia. Toda a história da Bíblia é definida por essas árvores. A árvore da vida no meio do jardim. Lá no deserto, quando Deus vai falar com Moisés, onde o Senhor se revela? Numa árvore que pega fogo e não se consome. Jesus como a videira verdadeira que dá a vida aos seus ramos. A vida vai fluir de Jesus quando ele foi pendurado onde? Numa árvore morta. Ali ele vai entregar a sua vida para nos dar vida. E a árvore final que nós lemos lá no capítulo 22 do Apocalipse, ela está justamente no meio do jardim, exatamente onde ela esteve no começo. Ou seja, Deus nunca desistiu da sua boa criação. Ele nunca desistiu de resgatar aquilo que ele constituiu no princípio, foi perdido, mas ele trabalhou arduamente para resgatar, entregando o seu próprio Filho para que pudesse haver essa obra de redenção e resgate. E quando nós nos encontrarmos com o Senhor, meus irmãos, a árvore da vida estará nos esperando no mesmo lugar. Então, como cristãos,
nós devemos estar muito atentos a essa sensação de que algo nos falta. Se eu perguntasse para você, o que é que te falta? É certo que você iria pensar em várias coisas. Mas se você parar para pensar direitinho em tudo aquilo que Deus tem dado a você, você vai ver que não te falta nada. Que você tem muito mais do que precisa para viver uma vida feliz, alegre, satisfeita. E que é o sistema. O sistema hoje ele faz o trabalho da serpente. Ele trabalha para nos convencer de que o dia que nós tivermos tudo aquilo que nos falta, nós seremos felizes. Seremos como Deus. Teremos tudo. Plena satisfação, pleno contentamento. Como nós vimos na própria definição da psicanálise, e eu acho incrível que a psicanálise, enquanto uma ciência humana, ela tenha essa definição do sentido de falta. É uma falta primordial, faz parte da nossa Constituição. Eles só erraram na resposta da solução, mas eles identificaram exatamente o problema. Contudo, irmãos, na visão bíblica, sabemos qual é a solução. E sabemos que foi esse evento no Éden o que provocou em nós esse vácuo de sentido. E aqui eu já estou concluindo. A solução não está em acumular coisas, em conquistar coisas, amores nesta vida, mas em buscar na fonte única plena satisfação na qual nós podemos ter, que é o próprio Deus. A solução precária do primeiro casal contrastou com a solução ideal trazida pelo próprio Deus. Veja no versículo 21 do capítulo 3. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Há o pressuposto aqui do sacrifício de um animal. Foi a partir dessa morte que houve uma cobertura satisfatória para os primeiros humanos. Contudo, essa solução ainda não seria definitiva, irmãos. Por isso, o Senhor fez uma promessa de que uma solução definitiva estava a caminho, capítulo 3, versículo 15, que já citamos. E por inimizade entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e seu descendente, o descendente da mulher pisará a sua cabeça e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Então, em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo vai dizer, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo do jugo da lei. Ou seja, a semente da mulher foi enviada para pisar a cabeça da serpente. Deus enviou o seu Filho, o seu Cordeiro, para resgatar a todos aqueles que estavam sob a condenação da lei, desde aqueles primeiros dias, quando o homem se afastou do seu Criador, quando o homem se escondeu de Deus. Hoje o caminho para a árvore da vida está aberto para você, está aberto para mim. Então eu digo, ande por ele, permaneça nele, alegre-se nele, porque você pode andar por ele com toda a liberdade. Lembre-se sempre de que um dia você será levado daqui a um mundo totalmente novo, no qual haverá plena satisfação, pleno contentamento, sem aflição, sem angústia de ver qualquer situação que traga insatisfação e descontentamento para você. Isso não vai mais acontecer. Não vai haver em você desejo pela busca de qualquer coisa, porque você não vai sentir falta de nada. Mas aqui, meus irmãos, sempre vai faltar. Até vir aquele que a tudo enche com a sua presença e a tudo completa com a sua glória. Ele é a resposta da qual nós tanto precisamos. Então eu digo para você, como Jesus vai dizer ali para Satanás, e nós jamais devemos esquecer disso, meus irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso o homem viverá. Se o primeiro casal tivesse simplesmente
pensado nisso, voltado para essa realidade, para essa necessidade. Se eles tivessem simplesmente ouvido e se submetido à palavra do Senhor, a palavra que procede da boca de Deus, talvez a história tivesse sido diferente. Mas Deus é soberano. Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. E não há nada que aconteça debaixo do sol que não esteja dentro do seu propósito e de acordo com a sua vontade bendita, perfeita e soberana. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria que nós, a título de aplicação, que nós orássemos por duas coisas. A primeira dela, que nós agradecêssemos a Deus pelo que nós temos, pelo que Ele tem feito por nós. Você tem tudo para ser feliz, tudo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho tudo para ser feliz. Por que não somos felizes então? O que nos falta? Eu creio que o que nos falta, meus irmãos, é uma mudança de compreensão. Uma mudança de entendimento a respeito do que é a vida com Deus, do que é a vida nesse mundo e do que é a vida que está nos esperando na presença de Deus. A segunda oração é que o Senhor nos liberte, que Ele liberte o nosso entendimento desse peso da imposição do sistema, esse sistema consumista que todo tempo quer nos convencer de que nós não somos felizes ainda, porque nós não temos tudo aquilo que nós precisamos ter. Vamos orar então? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos. Ó Deus, bendito seja o teu nome por tudo que o Senhor nos tem concedido, Pai. Meu Deus, que vida boa que nós temos, Senhor. Que vida maravilhosa o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, temos um lar, temos uma família. Ó Deus, nós temos a provisão de tudo aquilo que é necessário para o nosso sustento. Ó Deus, o nosso guarda-roupa está cheio de roupas. Nossa sapateira está cheia de calçados. Senhor, nada nos falta, Pai. A pessoa mais simples, ó Deus, que hoje frequenta uma igreja, ela tem muito mais do que os patriarcas tinham para viver e para se sentirem felizes, satisfeitos e realizados em Ti. Senhor, nós temos tanto hoje, Pai. Temos recursos, tratamento de saúde, nós temos, ó Deus, meios de vida muito mais elaborados e complexos do que os nossos pais tiveram. Temos acesso a muita informação que nos ajuda com tanta coisa. Ó Deus, que mundo o Senhor permitiu que nós pudéssemos alcançar em nossa vida. O Senhor nos deu o privilégio de participar deste mundo e ter todos os recursos que Ele coloca à nossa disposição. Mesmo assim, Senhor, muitas vezes nós nos sentimos infelizes. Damos lugar ao nosso coração, Senhor, a sentimentos pequenos. Damos lugar ao nosso coração à vaidade, Senhor. Começamos a nos sentir infelizes porque o sistema nos convence de que nós somos infelizes porque não temos ainda aquele produto, não temos ainda aquele último lançamento do mercado, não alcançamos aquele relacionamento que nos faz sentir completos e perfeitamente satisfeitos. Estamos sempre trocando, buscando, quando nunca vamos encontrar neste mundo nada que possa preencher o vazio que está no nosso interior. É o vazio da Tua presença que está ausente de nós, da maneira como ela já esteve presente naqueles primeiros dias. Mas, Senhor, o Senhor enviou o Teu Filho na plenitude dos tempos. E o Teu Filho enviou o Seu Espírito para habitar em nós, para estar conosco, para tirar este sentimento de vazio, de orfandade do nosso coração. Então, Senhor, ajuda-nos a sermos sensíveis à presença do Teu Espírito em nossas vidas e a buscarmos, Senhor, dia após dia, renovarmos esse vínculo, essa comunhão com essa presença doce e bendita que o Senhor tem determinado para nós. Ó Senhor, então te pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão por tanto que o Senhor tem feito em nosso favor, Pai.
Senhor, também pedimos perdão quando nós nos deixamos convencer de que ainda não alcançamos a felicidade, a satisfação, o contentamento, porque não temos tudo o que queremos e achamos que precisamos ter. Tira de nós, Senhor, este sentimento pequeno, essa ilusão, ó Pai, que foi implantada no nosso íntimo de que só poderemos ser felizes e realizados quando nós alcançarmos a nossa satisfação, a nossa felicidade individual, ó Deus, completamente. Tira este sentimento de orgulho e vaidade do nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que felicidade, satisfação, contentamento, nada disso pode ser alcançado, Senhor, na carreira solo. Nós só podemos ser felizes, só podemos encontrar satisfação, alegria, contentamento, Senhor, na comunhão com o outro, Senhor, seja esse outro a família, ó Deus, o marido, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos em Cristo, os parentes que nós temos dificuldade de conviver com eles, enfim, ó Pai, não há felicidade, ó Deus, na solitude, Senhor, a menos que esta solitude nos leve à comunhão contigo por um tempo, mas depois precisamos voltar e estar com outros, porque, Senhor, é no outro que nós somos aperfeiçoados, é no outro que nós nos encontramos, Pai, que vemos ali, Senhor, é que o pecado transformou até a relação dos primeiro casal um com o outro, e é isso que Ele tem feito também conosco, nos nossos relacionamentos interpessoais do dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrependermos de todo pensamento mesquinho que nós tenhamos, que conserve em nós essa ideia de que nós precisamos buscar a nossa felicidade pessoal em detrimento da infelicidade do outro. Liberta-nos, ó Deus, desses pensamentos mundanos e perversos e ajuda-nos a ter um coração generoso, um coração cristão, que se assemelhe ao coração do nosso Salvador, que veio a este mundo para entregar a sua vida pelos outros, para se sacrificar pelos outros, e isso o fez extremamente feliz. Bendito seja o teu nome, Pai, porque o Senhor nos deu um exemplo tão categórico, tão marcante, ó Pai, inquestionável, contra o qual nem a própria serpente pode, ó Deus, dizer algo contrário. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não darmos ouvidos à serpente, a não tentarmos argumentar com ela, mas a obedecermos incondicionalmente a tua palavra e não discutirmos aquilo que o Senhor nos diz, pois a tua palavra é a verdade, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.